Pessoal, boa noite. Meu nome é Esmirna, eu sou professora de arte de vocês e eu estou gravando aqui a nossa primeira aula da disciplina. Eu ia disponibilizar uma outra versão, que foi ao vivo, feita pelo Google Meet, mas por conta de problemas técnicos, eu precisei fazer a gravação e também por esse motivo eu resolvi fazer todas as aulas em vídeo gravadas, infelizmente por conta desse problema técnico. Mas vamos dar início à nossa disciplina. É um prazer estar com você, estudante da Escola Professor Geraldo Lafayette, você, estudante do EJA ciclo 5 e 6. É um prazer estar com você, apesar de que é virtualmente. Sinta-se acolhida, sinta-se acolhido na nossa disciplina. Então, pessoal, vamos dar início à nossa aula e eu vou começar a compartilhar alguns slides com vocês. Bom, nosso primeiro slide, quem nós somos, a Escola Estadual Professor Geraldo Lafayette Bezerra, a disciplina de arte, professor Esmirna Maciel, do estado da Paraíba. Bom, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, como eu tinha dito anteriormente, sintam-se acolhidas, sintam-se acolhidos. E vou me apresentar, como eu já disse para vocês, meu nome é Esmirna Maciel e eu sou professora de arte. Eu sou de Pernambuco, eu estudei em Recife, minha formação é em artes cênicas pela Universidade Federal de Pernambuco e eu trabalho aqui na Secretaria de Educação do Estado da Paraíba desde o ano de 2020. Eu fiz a prova do concurso em 2019 e iniciei o trabalho em 2020. Estava em outra escola da rede estadual e fui, esse ano, designada para a escola Professor Geraldo Lafayette. Então, pessoal, dito isso, vamos iniciar o nosso assunto. Na verdade, antes de iniciarmos nosso assunto propriamente dito, eu preciso dar um recado, falar de um tema muito importante que, apesar de não ser da nossa disciplina, é essencial para o momento que nós estamos vivendo. Inclusive, estamos nos encontrando assim virtualmente, com todas essas dificuldades técnicas, dificuldades de tempo, de espaço, por conta desse assunto muito importante, que é a pandemia de coronavírus que nós estamos vivendo e que nós não podemos ignorar. Então, pessoal, eu coloquei aqui para vocês coronavírus. Nosso planeta está doente e ele precisa de você. Ele precisa de você, ele precisa de mim. Eu coloquei aqui alguns dados, esses dados são da quarta-feira passada, quarta dia 16, que já na quarta dia 16 havia 121.002.099 casos de coronavírus no mundo, com 11.603.535 casos somente aqui no Brasil. E também, somente no Brasil, 282.127 mortes, perdas de vida no nosso país, sendo 5.036 dessas vidas perdidas aqui do estado da Paraíba. E outro dado extremamente importante, né, que alerta a gente é que nós temos 93% de ocupação dos leitos de UTI para adultos aqui em João Pessoa. Então, pessoal, o que é que isso significa? Que está muito cheio. E se mais um pouquinho de pessoas ficarem doentes, não vai ter condições de existir atendimento médico para nós. Então, a situação é preocupante, sim. E enquanto ela não vem, ela quem? A vacina. A vacina, sim. Enquanto ela não vem, pessoal, porque vacinar é a solução. Vacinar vai ser a solução eficiente, vai ser a solução definitiva, a melhor solução que nós poderemos encontrar para esse problema é a vacinação. E aqui eu coloquei para vocês, pessoal, a vacina é segura. Ela ensina o seu corpo a se defender do vírus. Então, o que é colocado no seu corpo é uma pequena parte do vírus, ou é o vírus inativo, ou é o vírus morto,
para que seu corpo aprenda a se defender. Imagine que é uma fotografia dizendo, olha, esse elemento aqui, ó, é perigoso. Se ele chegar no nosso corpo, não deixe ele entrar. E é isso que a vacina faz. A vacina é uma técnica utilizada desde o ano de 1796. Então, não foi uma coisa inventada agora. Coloquei aqui para vocês também, veja algumas doenças que já são prevenidas com a vacinação. Então, aqui, a poliomielite, a paralisia infantil, que era uma doença muito comum. Também o tétano, a febre amarela, que é uma doença que já matou muitas pessoas ao longo da história. E a tuberculose, que nós também tomamos a vacina. E aqui, ó, tem um alerta, um chamado para você. Olha o seu braço, né, pessoal? Então, o seu braço, o meu braço, nós temos uma marquinha aqui. Essa marquinha é a vacina BCG, a vacina que nós tomamos contra a tuberculose. Então, nós já conhecemos a técnica da vacinação. A vacinação é segura. Então, vamos deixar de lado qualquer medo em relação à vacinação. E, pelo contrário, vamos pedir pela vacinação, vamos exigir a vacinação, porque ela é um direito seu, ela é um direito meu, para que nós possamos ter o nosso direito à saúde e o nosso direito à vida. Mas, enquanto ela não chega, e aqui nós temos uma atriz, já que estamos na disciplina de arte, uma atriz brasileira muito talentosa, extremamente reconhecida, tanto no país quanto fora do país, a Fernanda Montenegro, dizendo para a gente, vacina sim. Porém, pessoal, enquanto ela não vem, e que nós temos toda essa situação que eu mostrei para vocês, todos esses dados, às vezes a gente pensa, né, que o problema parece grande demais para que a gente possa fazer alguma coisa. Mas cada um de nós pode e deve fazer a sua parte. Pequenas ações feitas por muitas pessoas geram um grande resultado. Então, pessoal, se eu fizer a minha parte pequena, você fizer a sua parte pequena, a gente vai conseguir um resultado grande. E o que é que nós temos que fazer nesse momento? Aqui é um pequeno catálogo do que nós devemos fazer. Então, pessoal, aqui, olha, muito importante, não toque nos olhos, na boca, no nariz com as mãos. Muito importante também, use máscara, pessoal, use sempre a máscara. Usar a máscara é incômoda? Ela é incômoda, mas ela é um pequeno incômodo. Isso significa muito pouco se a gente pensar que nós salvamos vidas por usar uma máscara. Então, use sempre a máscara. Mantenha sempre que possível 1,5 metro de distância das outras pessoas, mais ou menos 1,5 metro, tá? Você vai medir 2 braços seus, mais ou menos. Você vai manter 1,5 metro de distância sempre que você puder. Lave bem suas mãos com água e sabão. E, é claro, sempre que você puder, fique em casa. Então, pessoal, aqui só colocando novamente, né, reforçando essas informações. Então, sempre que você puder, fique em casa. Caso você tenha uma atividade para realizar e ela possa ser realizada em casa, escolha realizar de casa. É claro que há momentos em que se você trabalha, se você precisa sair, você vai sair, mas sempre que você tiver uma escolha, fique em casa. Caso precise sair, procure evitar os horários de pico. Então, se você precisa sair, mas seu compromisso não tem uma hora exata, procure sair num horário que não seja o começo da manhã nem o final da tarde, para evitar aquela aglomeração de pessoas nas ruas e no transporte público. Nós sabemos que está cheio. Lave bem as mãos sempre que tiver oportunidade. Então, sempre que você chegar em casa, sempre que em algum local tiver a oportunidade de você lavar as mãos, né? Por exemplo, na frente da nossa escola tem uma pia para a gente lavar as mãos, então vamos lavar as mãos. Use álcool para desinfetar suas mãos. Se você puder, tenha seu próprio álcool em gel, leve na sua bolsa, no seu bolso, desinfete as mãos. Caso você não possa, sempre que você encontrar nos lugares, use o álcool em gel. Mantenha distanciamento físico de pelo menos 1,5 metro das outras pessoas sempre que possível. E, pessoal, muitíssimo importante, nas ruas e locais de convivência coletiva, use sempre a máscara. Como nós falamos, é um pequeno incômodo para nós, mas que pode salvar vidas. Então, use sempre a máscara. Bom, dito isso, né, resumindo, coronavírus, troque a preocupação pela prevenção.
Cuide de você, cuide da comunidade e coronavírus, troque a preocupação pela prevenção. Dito isso, nós vamos então conversar agora um pouco sobre a nossa disciplina. Nós estamos na disciplina de arte. Primeiro nós vamos conhecer como vai funcionar a disciplina, como vai ser a organização dela, como é que você vai ter contato com os conteúdos, já que nós não estamos na sala de aula, nós não estamos na escola. Como é que vai ser isso? Então, eu coloquei aqui em primeiro lugar para vocês, educação remota e auto-organização. Isso vai ser essencial, vai ser necessário para que a educação remota, essa educação à distância funcione. Você vai precisar se organizar, se programar, se planejar para realizar seus estudos. E como vai funcionar a nossa disciplina? Você vai receber uma aula gravada que ficará disponível no YouTube. Em uma semana, na semana 1, você vai receber uma aula gravada que ficará disponível através do YouTube. Bom, na semana 2, você vai receber um material escrito sobre o tema trabalhado na aula anterior, enviado através do Google Classroom, aquele Google Sala de Aula, ou do WhatsApp, já que o Google Classroom ainda não está funcionando para nós, né, por conta de um problema técnico. Então, pessoal, você vai ver um assunto na aula gravada e na semana seguinte o mesmo assunto vai ser abordado em um material escrito. Muito bem. Você tendo feito essas duas atividades, assistido a aula e lido o material, na terceira semana você vai receber uma atividade valendo nota sobre os assuntos vistos na aula em vídeo e no material escrito, que vai ser respondida através do Google Classroom, essa plataforma, quando estiver funcionando, de um formulário do Google, aquele em que você clica no link e ele dá as opções para você, via e-mail ou mesmo via WhatsApp, se não houver outra maneira. O envio de dúvidas e sugestões, você pode enviar via e-mail, meu e-mail é smirnamaciel@gmail.com e através do WhatsApp também. Suas dúvidas você pode enviar em qualquer dia da semana, em qualquer horário também, porém elas serão respondidas sempre nas quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Então, se você mandou na segunda, se você mandou na sexta, a sua dúvida será respondida na próxima quinta-feira. E aí, pessoal, esse ano nós vamos ter a contabilização de presença, diferente do ano passado. Então, quem será considerada ou considerado presente? Aqui ainda temos quem assistir a aula ao vivo pelo Google Meet. Porém, como estou com dificuldades técnicas, não consegui, inclusive, usar essa plataforma, estou usando uma outra plataforma, nós não teremos, no momento, as aulas ao vivo. As aulas serão sempre gravadas. Então, essa segunda opção aqui, assistirem a aula gravada, veiculada pelo YouTube, comentando no vídeo da forma indicada. Então, você vai assistir a aula gravada e comentar aqui no vídeo. Eu assisti a aula. Também essa semana, quem já assistiu pelo Google Meet vai também receber a sua presença normalmente. Quando você tiver a semana de receber o material escrito, todas as pessoas receberão presença. E nas semanas da atividade, vão receber presença aquelas pessoas que realizarem a atividade proposta lá no Google Classroom ou pelo WhatsApp. Quem responder essa atividade vai ser considerada ou considerado presente. E aí, pessoal, voltamos para a questão da auto-organização. Você vai precisar se organizar, montar um horário, montar um planejamento de estudo. Mas eu fiz um cálculo aqui para vocês, baseado mais ou menos no que nós vamos fazer na nossa disciplina, mais ou menos não, baseado no que nós vamos fazer na nossa disciplina, e você vai necessitar de, no mínimo, 2 horas e 30 minutos por mês, tá? Não é por semana, para o estudo da disciplina arte. Então, você vai organizar esse tempo, mas você vai precisar, em média, desse tempo. Se você vir que você precisa de mais tempo, você se organiza. Se você não tiver esse tempo, tá com muitas atividades, você vai reduzir o tempo, mas vai tentar otimizar, vai tentar fazer o máximo possível no menor tempo disponível.
E por que, né, que você vai precisar dessas 2 horas e meia? Então, na semana 1, que é a semana que nós começamos, como essa, você está assistindo a aula gravada. Nossa aula gravada vai ter cerca de, na verdade, ela vai ter hoje no máximo 40 minutos, que é o que essa plataforma aqui permite, mas eu coloquei então 45 minutos. Bom, aí você vai precisar reservar esse tempinho, 40 minutos. Depois dessa semana, nós teremos uma semana com material escrito. Para você estudar esse material escrito, você precisa reservar 30 minutos para você fazer uma leitura atenta, ler, refletir sobre aquilo que está escrito, não somente ler por ler, mas pensar sobre aquilo, fazer sua reflexão, fazer suas anotações ao lado. Então, para você realmente estudar aquele material escrito. Na semana seguinte, você vai fazer atividades sobre os assuntos estudados. Essas atividades valem nota. Você precisa, então, rememorar, relembrar aquilo que você estudou e elaborar suas respostas. Então, pessoal, você vai precisar de 30 minutos no mínimo para fazer a sua atividade. Nessa mesma semana em que você fizer sua atividade, quando você receber a correção da sua atividade, você vai ler os comentários que eu fiz, que os comentários vão dizer onde você acertou, onde você precisa melhorar, e essa leitura vai tomar, em média, 10 minutos de investimento do seu tempo. E então, no mesmo mês, nós teremos uma nova semana com uma aula gravada, e essa aula gravada vai pedir de você, novamente, 40 minutos. Então, pessoal, em média, você vai precisar de 2 horas e 30 para o estudo da nossa disciplina. E aí eu coloquei para vocês, é só um exemplo, mas para ressaltar essa importância de você se organizar, você fazer o seu horário. Então, aqui nós temos horário da segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, você sabe o que você faz, você sabe em que horários você trabalha, você sabe que atividade você tem que realizar na sua casa, você sabe que horários você vai ter livres para estudar. E talvez você tenha muito pouco tempo livre, mas mesmo que você tenha muito pouco tempo livre, e ainda mais se você tem muito pouco tempo livre, a importância da organização é muito grande. Então, separe um tempo no seu dia, mesmo que ele seja pequeno, mesmo que sejam 30 minutos, 40 minutos, 20 minutos, mas coloque ali, ó, todos os dias. Tal dia eu posso estudar pela manhã, antes de ir para o trabalho, meia hora. Tal dia eu posso estudar quando eu chegar em casa, quando fizer minhas atividades, 40 minutos. Então, vá organizando o seu cronograma de tempo para você saber em que momentos você vai parar e vai estudar. Para que essa educação remota possa funcionar para vocês, pessoal. E possa funcionar para mim também, porque só vai funcionar para mim, eu só vou estar satisfeita se estiver funcionando para vocês, se vocês estiverem conseguindo aprender. E agora, vamos passar para o conteúdo que nós vamos trabalhar propriamente, conhecer o que é que nós vamos aprender, o que é que nós vamos trabalhar, conhecer esse ano na disciplina de arte. Eu sei que muitos de vocês já estudaram arte, como vocês colocaram lá no questionário que eu fiz da sondagem, mas vamos ver aqui o que é que nós vamos trabalhar esse ano. Então, no ciclo 5, que corresponde ao primeiro e segundo anos do ensino médio, nós vamos estudar especificamente as artes visuais, música e artes cênicas. Vamos conhecer um pouco sobre essas linguagens, o que são, quais são os tipos, e vamos explorar essas linguagens, artes visuais, música e artes cênicas. No ciclo 6, o ciclo 6 que corresponde ao terceiro ano do ensino médio. Nesse ciclo, nós vamos estudar história da arte e arte em diferentes culturas. Vamos fazer um olhar sobre a história da humanidade e como a arte se desenvolveu em períodos diferentes. O que é que era mais significativo, como era essa relação da arte com o período histórico em que ela aconteceu e também da arte com diferentes culturas. Principalmente, pessoal, as culturas que são essenciais, que são importantes para a formação aqui do Brasil. Então, as culturas africanas, as culturas europeias, as culturas indígenas. Nós vamos fazer o estudo da arte nessas diferentes culturas, qual é o olhar dessas diferentes culturas para a arte. Então, vamos estar
juntas, né, juntos, explorando isso, que também é bastante importante para que você faça o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. É importante que você tenha essa visão. Então, agora vamos começar de fato o nosso conteúdo da nossa disciplina. Agora que nós já falamos sobre o importante assunto que é a prevenção ao coronavírus, para que nós consigamos, que a gente possa conseguir passar por essa fase. Falamos também de como vai ser a organização da nossa disciplina e agora nós vamos propriamente para o conteúdo. Vou fazer uma introdução aqui. Como eu disse, né? Sei que muitos de vocês já estudaram arte, mas vamos fazer de conta que é a primeira vez que nós entramos em contato com o assunto e vamos lá do início. Então, quando a gente inicia o estudo de alguma coisa, a gente sempre se pergunta o que é essa coisa, né? Então, arte, o que é? Existem muitas definições para a palavra arte, porque arte é um campo do conhecimento que é muito amplo e ele é complexo, então é difícil ter uma definição. Não é possível, na verdade. Mas aqui eu trouxe para vocês uma das possíveis definições que eu elaborei. Então, a arte é uma manifestação humana, porque os seres humanos são os únicos seres que realizam a arte. Por mais que a gente possa pensar, poxa, mas a natureza é tão bonita, significa tantas coisas para mim, porém a arte é uma atividade intencional. O ser humano quer realizar arte e realiza a arte. E essa manifestação humana utiliza uma ou mais técnicas para expressar ideias, pensamentos, sentimentos e emoções. Deixa eu me colocar aqui um pouquinho mais para cima. Então, pessoal, essa técnica ela vai ser utilizada para um fim. E qual é esse fim? O artista vai expressar sentimentos, pensamentos e emoções. Ele vai nos contar quais são seus sentimentos, pensamentos e emoções. E vai obter um resultado estético. Essa palavra pode confundir algumas pessoas, né? Muita gente, na verdade, porque nós somos acostumados a ver a palavra estética ligada apenas à estética do ser humano, a aparência, a beleza. Então, por exemplo, um salão de beleza, roupas, unhas, esse tipo de estética, que também é estética. Porém, estética é uma palavra que abrange, que abraça mais coisas. A estética se refere a tudo aquilo que chega para nós através dos nossos sentidos. E a arte é uma manifestação que vai chegar para nós através dos nossos sentidos. Então, se eu estou escutando uma música, a música é uma arte. E ela está chegando até mim através do meu sentido da audição. Se eu estou olhando uma fotografia, uma pintura, ela está chegando para mim através da visão. Se eu estou assistindo a uma peça de teatro, ela está chegando através da audição, da visão, do tato, do olfato. Então, pessoal, a arte ela é estética, ela vai ter um resultado estético, vai chegar até mim através dos meus sentidos. Então, agora que nós já vimos o que é arte, vamos ver qual é a importância da arte. Na verdade, se a gente vai estudar arte, nós temos que saber por que ela é importante. Eu fiz um pequeno texto para a gente. A arte é muito importante, pois através dela são expressos pensamentos, sentimentos e emoções, que não poderiam chegar até nós por meio de outra linguagem. Então, pessoal, não somente a arte expressa pensamentos, sentimentos e emoções. Eu também expresso isso através da minha linguagem cotidiana. Porém, a arte consegue expressar pensamentos, sentimentos e emoções que não conseguiriam chegar até nós através da linguagem cotidiana. Eles necessitam da arte. Ela estabelece uma relação especial entre as dimensões intelectual, a inteligência, física, o corpo e os sentidos, né? Como nós já falamos, a arte é estética e espiritual. Espiritual não se refere a nenhuma religião especificamente, se refere ao lado humano e espiritual, aquele lado nosso que faz questionamentos que parece que são maiores do que nossa própria existência, nossa própria condição humana. Então, pessoal, pela produção de arte, o ser humano reelabora a realidade.
enxerga as coisas de outra maneira e propõe novas soluções para as situações e problemas. Então, através da arte, eu recrio a realidade, eu mostro meu ponto de vista sobre a realidade, eu mostro também a possibilidade da existência de uma realidade diferente. Saber interagir com as produções de arte dos mais diversos tipos é essencial para o exercício da cidadania, pois, dessa maneira, nosso entendimento do mundo e das pessoas é aumentado e podemos atuar de forma mais completa nas mais diferentes esferas da vida. Então, nós estudamos arte, nesse momento aqui, nós estamos cursando o ensino médio, estamos estudando arte para quê? Para sermos artistas? Talvez você queira ser artista. Se você quiser, muito interessante. São profissões muito interessantes para você ter, que são realmente engrandecedoras. Porém, nós não estamos aqui para especificamente estudarmos para sermos artistas. Porém, para estudarmos para sermos cidadãs e cidadãos. A arte nos cerca, ela está em todo lugar. E quando eu entro em contato com a obra de arte, eu preciso saber ler essa obra de arte, saber os possíveis significados que essa obra vai ter e interagir com ela, para que eu seja cidadã, para que eu consiga conversar com essas ideias, conversar de forma crítica. Crítica não tem sentido de achar negativo, mas de ter um pensamento, de refletir sobre aquilo que é trazido, que é colocado para mim em forma de arte. Então, para nós sermos cidadãs e cidadãos completos, nós precisamos ter o entendimento da arte. Bom, agora uma próxima pergunta que você pode se fazer, né, quando estamos começando a estudar um assunto é: desde quando a arte existe? Será que alguém inventou a arte assim em algum momento? Então, pessoal, a arte existe desde o período pré-literário. Pré-literário, para a gente relembrar, é quando a escrita ainda não era utilizada. Não havia sido inventada, desenvolvida ou não havia sido difundida. Acredita-se que as primeiras manifestações artísticas foram realizadas há cerca de 50 mil anos. Então, nós vemos que é uma manifestação bastante antiga, desde que o ser humano adquiriu sua capacidade intelectual, que o ser humano vem produzindo arte. E aqui, então, nós temos a fotografia de uma pintura, que é uma pintura que foi encontrada em uma caverna que fica na França, e essa pintura tem cerca de 17 mil anos. Nós vemos, então, a perspectiva, um modo de ver o mundo de pessoas que viveram há 17 mil anos. E nós temos contato com essa perspectiva, com como era a visão das pessoas sobre seu mundo, através da arte. E é muito interessante também para que a gente possa compreender que a arte, ela está de acordo com o seu tempo, ela conversa com o momento histórico em que ela acontece, porém que não existe arte melhor ou pior, por ser mais antiga ou mais nova. Produções artísticas de muita qualidade podem acontecer em diversos momentos da história e em diversas culturas. E, pessoal, aqui nós vamos ver também, a arte começou há muito tempo, né? 50 mil anos, em média, mas hoje em dia, quais são as manifestações artísticas principais, ou digamos assim, mais comuns, que nós encontramos mais, com as quais nós vamos entrar mais em contato? Existem outras, mas aqui eu estou colocando justamente essas, com as quais nós vamos entrar mais em contato. Nós temos as artes cênicas. Artes cênicas são aquelas artes que necessitam da presença de um ator, de uma atriz, de uma bailarina, de um bailarino, ali, fazendo aquela arte no momento, com seu corpo, com a sua voz. Então, nós temos a dança, o teatro, a arte circense, entre outros. Nós temos as artes visuais, aquelas artes que chegam para nós através do sentido da visão. Nós temos o desenho, a pintura, a gravura, a escultura, a fotografia, entre outras. Temos também a arquitetura. A arquitetura é uma arte muito especial, porque é uma arte espacial. É uma arte que produz obras, construções, em que nós entramos, nós interagimos com essa obra
que é a obra de arquitetura. Temos também a música. A música geralmente está muito presente no nosso dia a dia. A música, que é essa arte que chega para nós através do sentido da audição, que é feita de sons e de silêncios também. Nós temos a literatura, é uma arte feita com palavras, com a palavra escrita. E nós não vamos estudar tanto essa arte aqui, porque você já tem uma disciplina que é somente para essa arte, que é a disciplina de literatura. E nós temos também as artes audiovisuais. Audiovisuais que chegam até nós através do áudio e através do visual. Então, através da audição e através da visão. Nas artes audiovisuais, nós temos o cinema, temos a videoarte, as novelas, as séries e muitos outros tipos. Né? Com a tecnologia, com os recursos virtuais, nós temos muitos tipos de produções artísticas. Bom, aqui são alguns exemplos. Aqui um exemplo de escultura, da escultura Tomi Otaki, que é japonesa, mas que veio morar no Brasil, né? Ela faleceu. Nós temos aqui também a dança, representada por um bailarino fazendo uma dança tradicional africana. Aqui temos um exemplo de pintura, pintura realizada por um pintor russo, chamado Vassily Kandinsky. Aqui um exemplo da arte arquitetura. Essa é uma obra de autoria do artista brasileiro Oscar Niemeyer, e ela fica em Brasília, se trata de uma catedral. E aqui um exemplo de uma obra de artes cênicas, uma obra de teatro, é uma peça bastante antiga, produzida lá na Grécia Clássica, mas que está sendo encenada, estava, né, sendo encenada aqui no Brasil por atores brasileiros. Então, pessoal, nós estamos finalizando a nossa primeira aula da disciplina. Obrigada. Obrigada a você que está assistindo. Não esqueça de comentar aqui no vídeo. Comente no vídeo qual é seu nome e qual é sua série. Comente seu nome e o ciclo do EJA que você cursa. Eu agradeço a presença de todas, a presença de todos. E se você está assistindo também no YouTube, por outra maneira, se você não é estudante do EJA da escola Professor Geraldo Lafayette, também fique à vontade para assistir nossas aulas. E agradeço a presença de todas, agradeço a presença de todos. E nos vemos nós teremos essa semana de aula, nós teremos 2 semanas, uma com material escrito e uma com a atividade que você vai fazer. Então, nós vamos nos ver daqui a 3 semanas. Daqui a 3 semanas, nós nos encontramos virtualmente, novamente, através da aula gravada. Um abraço a todas, um abraço a todos. Continuem se cuidando, se prevenindo. E até mais.